Olá, sejam bem-vindos ao nosso Farolcast. Tá bem feliz de começar esse projeto também, né? E vamos falar como que a gente fez isso, né? Bem-vindos ao Farolcast, o seu podcast de educação financeira, investimentos e empreendedorismo. Hoje é um tema, se segura. Você vai ver esse vídeo numa época muito especial, finalzinho do ano, comecinho do ano, e é um tema sobre mentalidade, prosperidade, como fazer através do autoconhecimento com que você alcance os seus objetivos. É um tema quente. Quem está comigo tradicionalmente, Rafael Melo. Boa noite. Rafa. Boa noite, nosso convidado, boa noite, Clauber. Já que é um tema, né, propício aí para essa época do ano, será que a gente vai falar de resoluções de final de ano? Eu vou trazer aqui alguma coisa, vamos pensar, hein? Vamos nessa, Rafa. Vamos explorar o nosso convidado, quem está com a gente aqui hoje. Eu fiquei sabendo há poucos minutos que ele já foi jornalista numa grande emissora de TV brasileira. Ele é formado em analista de perfil comportamental. Ele é coaching, ele é especialista de inteligência emocional, ele é especialista em vendas, especialista em desenvolvimento pessoal. Will, é um prazer e uma honra ter você com a gente hoje aqui, Will. Opa, satisfação é toda minha, Clauber, Rafa. Muito obrigado aí pela oportunidade, né? Uma boa noite aí para todos. E é isso aí, né? A gente está aqui para agregar, para somar. E eu acredito que é um tema bem pertinente aí, né? Na reta de um fim de ano, para iniciar o próximo ano. E vamos ver aí o que a gente pode contribuir, compartilhar aí para que cada um que participa, né, saia um pouquinho aí com a mente mais exponencializada e possa trazer resultados diferentes aí para 2025. Sim, eu super acredito, né, em autodesenvolvimento, em processo de você se conhecer, em teste comportamental, em coaching. Eu até já comentei em outros episódios que a minha transição de carreira, Will, ela se deu por sessões de coaching. Eu peguei uma coach de carreira, eram 5 sessões, na quarta ela falou, hoje é a última. Eu falei, não, tem mais uma. Amiga, calma. Falei, não, Cláudio, é a última. Eu falei, não, mas tem mais uma, são 5. Você não vai nem pagar, mas hoje é a última. Já está pronto o processo. E ela começou a trazer as coisas que tinham acontecido nas sessões. E eu saí dali, entrei no carro, e eu não fiquei emocionado. Eu chorei. Porque eu entendi que eu estava prestes a uma transição de carreira, que não era mais ali o meu lugar. Mas esse autoconhecimento se deu por um profissional que eu contratei e que me ajudou demais, né? E hoje eu sou grato a essa pessoa. Então eu super acredito nisso, mas para quem está ouvindo a gente hoje, eu quero começar do começo, Will. O que significa para você autodesenvolvimento? Bom, para mim o autodesenvolvimento nada mais é do que um despertar. Se eu pudesse utilizar uma palavra aqui para resumir, é um despertar. Por exemplo, quando você procurou por um profissional, né, para que pudesse te auxiliar, te orientar ali com as ferramentas que ele tinha em mãos, e você participou de 4 encontros, e no quarto encontro você tomou ali uma decisão, você se emocionou, você chorou, aquilo nada mais foi provavelmente por um despertar que você teve. Sim. Né? Então é muito comum a gente perceber que a gente fica dentro de uma redoma, dentro de uma bolha mental, emocional, e que se a gente não tiver a ajuda de um profissional com as ferramentas certas, porque o que o coaching é? O coaching nada mais é do que você utilizar de ferramentas da ciência do comportamento humano para você realmente despertar, né? Para você desmistificar muitas coisas, para você sair um pouco daquela bolha e pensar de uma forma diferente, com as ferramentas, com perguntas poderosas que nós chamamos, para que você saia um pouco daquela caixa, né? E isso te leva a nada mais do que para um despertar. E faz todo sentido, né? Porque eu costumo falar, Rafa, que a gente tem uma forma de pensar. Eu acho que é isso, Will. Você que é o especialista e me ensina aqui. Como eu tenho uma forma de pensar, já por tudo que eu vivi, pela minha história, pela minha infância, pela criação, você tem uma forma de pensar e de ver o mundo, né? Então eu faço as mesmas perguntas para as situações que eu tenho. E quando vem alguém de fora, que tem outra história e tem outro preparo, faz outras perguntas. Aí eu vou encontrar o quê? Outras respostas. E isso pode ser o despertar. Exatamente isso. Interessante uma frase aí que você falou,
né? Eu tenho uma forma de pensar. E vamos lá, fazendo uma analogia agora com o momento em que a gente vive, né, que agora já numa reta final de 2024 para entrar em 2025, né, é até uma pergunta que eu deixo para quem está participando e assistindo aqui. Né? Há quantos anos que você vem desejando colher resultados diferentes, mas você continua sendo a mesma pessoa e colhendo os mesmos resultados? Para avaliar. Por que disso, fazendo um gancho com o que você trouxe aqui? Né? Eu tenho uma forma de pensar. A sua forma de pensar, ela conduz as suas decisões, conduz os seus sentimentos, conduz os seus comportamentos. Então, se passa ano, entra ano e você continua sendo a mesma pessoa, colhendo os mesmos resultados e não percebendo mudança alguma, é porque provavelmente você continua ainda pensando da mesma forma. Enquanto isso acontecer, né, como diz Albert Einstein, insanidade eu querer resultados diferentes, e eu vou além, não é só sobre fazendo as mesmas coisas, pensando da mesma forma e sentindo da mesma forma. Sim. Então é insanidade. Né? Então, quem diz que a nossa forma de pensar ela é mais congruente para que eu possa viver a vida que eu desejo viver, né, para alcançar os sonhos que eu desejo alcançar? Sim. E para isso pode ser que eu precise de ferramentas para que, assim como agora nessa reta final, eu possa colher resultados diferentes entrando no ano de 2025 de uma forma diferente ou já iniciando aí, buscando por esse despertar. Né? Quebrando esse paradigma de que eu penso assim, vou morrer assim. Não, você não precisa continuar pensando da mesma forma, sentindo sendo a mesma pessoa. Né? Como diz aquela música, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não! Nós não precisamos continuar sendo da mesma forma. A gente não precisa ser Gabriela. Isso, a síndrome da Gabriela. Perfeito. Mas nada contra Gabrielas, né? Não. Jamais. Will, agora, quem está ouvindo assim, né, a gente pensa, pô, legal, então existe uma forma de mudança de mentalidade para uma mudança de um resultado. Mas, pela tua experiência, quais são os principais obstáculos que as pessoas enfrentam para buscar isso, para buscar autodesenvolvimento? Talvez as pessoas já ouviram de processos assim, de ferramentas assim, mas não buscaram. Por que as pessoas às vezes não buscam ou não tomam a decisão? Porque eu estava conversando com você há pouco, tudo é ação. É ação. Né? Se eu não tiver ação de fazer algo, tem que fazer. Se você não fizer, não vai ter resultado nenhum. Então, qual o obstáculo para a gente buscar autodesenvolvimento? Eu chuto um aqui, que é tempo. Não tenho tempo, não dinheiro, mas quais são os obstáculos, Will? Bom, vamos lá. Tem um grande especialista na área da administração empresarial, né, que ele diz o seguinte: não existem escolas melhores porque ainda existem as boas. Né? Então, às vezes, não existem pessoas melhores porque ainda existem pessoas boas. Né? O que isso significa? As pessoas muitas vezes elas não buscam porque elas ainda continuam, né, naquele mesmo padrão e o bom já se tornou confortável. E aí, para que eu vou me desafiar? Para que eu vou gastar energia, sair da minha zona de conforto, se o bom, de uma certa forma, já me supre? Sim. Porém, é um grande equívoco, porque há possibilidades de ser ainda muito melhor, de viver muito melhor, de colher resultados muito melhores, né? Então, eu acredito piamente que é por este motivo, um deles, que as pessoas se acostumaram, né, com uma zona mediana, com resultados medíocres, vamos dizer assim, propriamente dito, né, medíocres, né, de viver. E isso vai conduzindo a vida delas. Né? E um outro segundo fator que faz com que elas muitas vezes até identificam, às vezes até se sentem incomodadas com os resultados que vem tendo, com a performance que vem tendo, com a jornada que vem tendo, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto profissional, seja no aspecto conjugal, relacionamento, o que quer que seja, é que as pessoas têm uma forte tendência, o ser humano tem uma forte tendência de cair na vitimização. O que isso significa? De sempre delegar a responsabilidade dos seus maus resultados a outros. Né? E eu costumo dizer que isso é uma doença assim, gravíssima, né? É um mal, é uma maldição para a humanidade. Porque enquanto eu delego a responsabilidade dos meus maus resultados aos outros,
eu continuo vivendo numa estagnidade, mantendo uma cortina negra sobre a minha consciência, me eximando da responsabilidade de pensar de uma forma diferente, de agir de uma forma diferente, de ser de uma forma diferente, de ter atitudes de uma forma diferente. Então, eu costumo dizer que a curto prazo, isso é muito bom, porque me mantém numa zona de conforto. Sim. Mas se a gente parar para pensar a médio e longo prazo, isso é uma catástrofe para a vida do ser humano. Porque o olhar dele sempre está por fora, sempre está no externo, sempre está buscando responsáveis, né, pelos maus resultados. E nunca está para um olhar para dentro, no que é que eu posso ser melhor, né? De que forma que eu posso fazer diferente. Então, falando disso, Will, de pensar de forma diferente, de olhar de forma diferente, a gente pode falar de mentalidade. Falando de mentalidade, que eu falei, eu faço as mesmas perguntas, que eu tenho um jeito de pensar. Como que a mentalidade pode impactar a minha vida? Quais impactos que a mentalidade pode impactar a minha vida? E você já emenda na resposta a possibilidade, se é possível, trabalhar essa mentalidade e como fazer. Ficou 3 em 1 aqui. O desafio ficou bom. Mas vai lá. E aí eu vou perguntando as próximas aqui. Se Ok, vamos lá. Como que a mentalidade pode impactar a minha vida? Vamos lá. Não é sobre como a mentalidade pode impactar a minha vida. A mentalidade impacta a minha vida. Não é o como. Não tem um outro elemento que impacte a minha vida, a não ser a minha própria mentalidade. Já gostei. Né? Então é a minha própria mentalidade. Porque enquanto eu colocar a mentalidade como se fosse ali um subterfúgio ou sei lá, né, um elemento dentro do contexto meu, não, cara. É a minha mentalidade que impacta o meu resultado. E ponto. Né? E os obstáculos são sempre internos também? Os obstáculos, as oportunidades, as fortalezas, os impedimentos são internos. E quando você compreende isso, você traz isso como estilo de vida, gente, eu vou falar aqui. Eu tenho acho que mais de 2.500, 3.000 horas aí de processo de coaching e mentoria individual. 100% de quem entendeu o jogo e trouxe isso como estilo de vida, que nós chamamos de um locus interno, uma autorresponsabilidade, 100%. Não estou falando 85, 90, 95. 100% mudaram suas vidas, mudaram seus resultados. Porque o jogo muda. Porque se sou eu o único responsável pelo resultado que eu venho colhendo financeiro, e eu paro de culpar o governo, paro de culpar a economia, paro de culpar o mercado, paro de culpar fulano, beltrano e ciclano, se sou eu que sou o responsável, de repente no meu relacionamento, no meu casamento, ou na minha carreira, na minha jornada, na minha empresa, ao mesmo tempo que isso pode me trazer um certo peso, mas me traz liberdade. Porque se sou eu que estou ali no comando do barco, sou eu que posso resolver. Exato. Enquanto eu estou responsabilizando o Clauber, enquanto eu estou responsabilizando o Rafael, eu não tenho controle sobre. Então, isso é uma libertação. E é um despertar também. Eu já peguei clientes, falando de questão financeira, com certo problema financeiro, seja na PF ou na PJ. Então eu ouvi algumas vezes que aconteceu, e aí a pessoa quer um feedback, né? Eu falo, o problema é você. E aí que aquele climão, né? O pessoal não quer ouvir isso, né? Eu falo, só que eu tenho uma novidade agora. Pega esse código, essa novidade. Se o problema é você, quem é a solução? É você. Então não está tão longe, tão difícil, né, Will? Mas tem que trabalhar isso, né? Exatamente. É uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade, literalmente falando, né? Mas eu posso garantir que quando a gente exercita e pratica isso, a vida se torna muito melhor. Né? A vida se torna melhor para a gente, a vida se torna melhor para todos que estão à nossa volta, dentro de um contexto empresarial, corporativo, familiar, o que quer que seja. Quando a gente traz isso como um estilo de vida, isso é libertador, isso só vem para impactar. Você passou por esse momento também? Sem sombra de dúvidas. Porque hoje se eu prego e ofereço, né, uma promessa de uma performance de vida, de uma mudança de mentalidade, eu preciso ser o exemplo. Eu me recordo que, né, há muitos anos atrás, né, eu vim da área do jornalismo, trabalhei como repórter, vim da área da comunicação, depois eu trabalhei na área de gestão comercial, gestão empresarial, vendas, trabalhei em negócios da minha família, depois montei meu próprio negócio. E durante toda essa trajetória aí,
Enfim. Eu me deparei com muitas circunstâncias que, quando eu comecei a compreender o porquê de algumas mazelas de resultados, vamos dizer assim, era por ausência de autorresponsabilidade. Era por ausência desse mindset. Eu nunca me esqueço de uma vez, há muitos anos, eu nem ainda tinha buscado pelo desenvolvimento pessoal, né, empresarial. Eu ainda trabalhava dentro dos negócios da nossa família e ali tive um conflito, uma empresa familiar, né? E aí minha mãe me virou e disse assim, olha... E eu estava muito pé da vida por alguns fatos que estavam acontecendo. E ela falou assim, bom, o seu pai já praticamente construiu a vida dele, o legado dele, né? Então, assim, se você quiser fazer Y, X, quiser fazer isso ou fazer aquilo, o problema é seu, né? Mas, olhe bem para a sua própria vida. Olhe bem para dentro de você e vê se isso faz sentido. Ali foi o primeiro despertar da autorresponsabilidade. Tipo assim, se você não está contente com o sistema, se você acha que está errada a forma como eles conduzem, se vira. Né? A bola está com você. Exatamente. Procura a tua Talvez resposta. o processo não muda. Exatamente, externo, né? exatamente. Mudar um contexto, uma empresa familiar que já existe há 40 anos, né? Enfim, e que deu certo até então, poderia ter dado muito melhor, mas tudo bem, mas deu certo, né? Então, assim, ali foi um primeiro despertar. E depois daquilo, e aí, enfim, eu segui outros rumos, e aquele ensinamento, né, da minha mãe me fez muita diferença. Então, desde então, eu já trago isso, sabe? Eu já venho trabalhando. É um processo, não é da noite para o dia, porque como é que você deixa... Talvez você não tinha essa clareza também. Não tinha. Naquele momento. Exatamente. Não é uma ficha que cai. Ela cai, mas ainda ela não fica tão clara, né? Porque assim... Como é que você deixa de pensar, de agir, de ser uma pessoa que você vem sendo, uma mentalidade de 30, 40 anos da noite pro dia? Quem você aprendeu a ser, né, a vida toda, né? É um processo. Né? E eu digo que é um processo contínuo e isso não vai terminar nunca. Eu costumo dizer que acho que o verdadeiro sentido da vida é a evolução e a contribuição. Né? É a gente evoluir. Will, você acha que o medo ele pode ser um fator de impedir as pessoas para buscar autodesenvolvimento e um estilo de alta performance de fato? Existe um medo, às vezes, disso? Eu acho que ele não somente pode ser um fator, como é um dos principais fatores, né? O medo. Tá. Porque tudo que é novo nos causa um certo mal-estar, né? Então, o medo do novo, ou o medo até mesmo de mudar essa mentalidade, começar a assumir a responsabilidade. E aí, se eu deixo de responsabilizar tudo e a todos e passo a me responsabilizar? E aí, frente aos resultados? Exato. E se eles não forem tão bons? Como é que isso vai ser para a minha vida? Entende que de uma certa forma, de uma forma bem sutil, mas o medo ele conduz? E aí você tem que ser muito pulso firme ali para falar, cara, então tá. Tá comigo. Tá comigo. Vou para cima. Não vou pro lado do barco não. Vamos para cima. Então assim, sem sombra de dúvidas, porque quando você adquire esse estilo de vida, você vai ter que se deparar e vai ter que assumir tanto os bons resultados quanto os maus. Você me fez lembrar de uma história que eu já contei aqui, o Rafa vai lembrar, que essa questão de você não assumir a responsabilidade, a autorresponsabilidade, existe desde o momento D0 do mundo. Né? Quando tá lá, diz a Bíblia, lá em Gênesis, Adão e Eva tá lá no paraíso, né? E aí ela não podia comer do fruto e fez, e aí eles fogem, se escondem. Deus aparece e fala, Adão. Ele falou para Adão, não falou para Eva não fazer isso. E aí quando eles saem, né, e falam com Deus, ele fala, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Depois a culpa é Deus, né? Então, quer dizer, faltou a autorresponsabilidade, né? Não foi eu. Então isso é tão comum hoje, né? É o governo, é o momento, é o dólar, é a empresa que eu trabalho, é a área que eu estou inserido, que a grama mais verde é a do vizinho sempre, né? Então,
a autorresponsabilidade acho que é um fator do ser humano que tem que ser tratado Desde os sempre, primórdios, desde né? da origem Desde os lá. primórdios. E isso tudo também tem uma relação, né, vamos se dizer assim, com a fisiologia do nosso cérebro, né? Porque assim, nós somos seres que fomos criados simplesmente para procriar, para se alimentar, para viver, para caçar, para comer. Então, tudo aquilo que faz com que a gente saia da zona de conforto, que faça com que o nosso cérebro gaste energia, ele tem uma tendência, né? Isso é ciência, ele tem uma tendência a nos sabotar, porque vai gastar energia. Então é muito mais fácil eu responsabilizar também o outro, eu continuar na minha zona de conforto, a não ter que agir de uma forma diferente, a não ter que pensar de uma forma diferente, sentir, me comportar, ter atitudes, é muito mais fácil, porque o meu cérebro ele vai ficar ali numa zona de conforto, né? Sim. Então, assim, isso é da essência humana, né, do cérebro humano. E a gente, por isso que o autoconhecimento ele é tão fantástico, né? Eu sou apaixonado, porque me parece que quanto mais eu me descubro, mais eu me conheço, menos eu me conheço. Sim. Entende? E aí isso vai virando uma jornada sem fim. Você falou que isso é uma prática, uma jornada, uma busca constante. Mas você tem que ser intencional nisso, né? Buscar, né? Quando você está buscando essa nova mentalidade. A gente até usou a palavra mindset. É uma palavra muito mal vista hoje em dia já, o mindset, né? Mas, independente disso, como é que eu faço? Existem práticas, existem hábitos de uma pessoa que busca essa mentalidade, esse autoconhecimento? Você tem uma rotina, por exemplo? Sim, sim. Acho que o primeiro passo, né, é a pessoa olhar para a sua própria vida, para todos os seus resultados, né, e ela fazer uma autoavaliação, né? Eu estou totalmente satisfeito? E começar a se questionar. Eu poderia viver de uma outra forma? Eu poderia ter outros resultados? Eu desejo ter outros resultados? Eu desejaria ter outros resultados, né? Então, assim, é trazer consciência de como é que eu estou hoje, dos resultados que eu venho colhendo hoje, né? E aí esse despertar, né, esse nível de consciência elevado vai fazer com que a pessoa provavelmente vá buscar. E existem caminhos, existem processos, existem ferramentas, existem ciências mais contemporâneas, né, na qual traz uma performance, uma mudança de resultado mais rápida, né? Então, assim, existem caminhos, existem ferramentas poderosíssimas para isso, né? Então, assim, e são de ciências mais contemporâneas mesmo. Antes não se falava muito sobre isso. Eu acho que o Rafa, não sei se você gostaria de conhecer alguma técnica, alguma ferramenta que possa trazer aqui. O que você acha? Gostaria. Por quê? Tá com Opa. você, Wilson. Eu vou falar alguma técnica, alguma ferramenta do processo, né, de coach, de autoconhecimento que vocês usam. Vamos começar a pôr na mesa agora aqui. Tirar a carta da manga. Exato, Eu acredito que uma das técnicas, das ferramentas mais poderosas que nós utilizamos lá é do autoquestionamento mesmo. Entende? Tem diversas, tem inúmeras, né? Mas um autoquestionamento é de você começar a mergulhar para dentro de si. Eu acredito que essa seja uma das técnicas, uma das ferramentas mais poderosas que existem, né? Porque isso faz com que você comece a se perceber mais, comece a se olhar mais, né? Então, será que eu tenho o resultado financeiro que eu gostaria? Será que tem algo em minha mentalidade, em meu comportamento, em minhas crenças que me impedem de eu ter o resultado ainda muito mais exponencial, melhor? E se eu tivesse um pouco mais? E se eu poupasse? E se eu investisse? Se eu tivesse uma condição financeira muito melhor? Será que eu poderia ter um relacionamento muito melhor? Eu poderia ter uma jornada profissional muito melhor? Será que eu poderia ter muito mais performance? Será que eu poderia ser promovido? Será que eu poderia já me tornar um empresário com muito mais excelência? Né? Será que, às vezes, até mesmo a grama do vizinho mais verde, e se a minha também ficasse? Se eu tivesse, às vezes olhar, perceber ao redor, entende? Então eu acho que uma das coisas mais poderosas é esse autoquestionamento, porque foi isso que eu fiz. Em 2016, 2017, eu vim ali numa jornada, eu trabalhava com gestão de vendas, com vendas, e eu comecei esse questionamento,
né? Sem procurar ainda nenhuma ferramenta. E isso fez com que um incômodo, um mal-estar começassem a surgir dentro de mim. Então eu acho que é voltar esse olhar para dentro de si. Eu acho que E claro, tem N ferramentas, né? De você ter uma visão clara, de você praticar gratidão, de você praticar, fortalecer, né, a mudança de mentalidade sobre quem é você, ou quem você vem sendo e quem você deseja ser, né, com ferramentas da programação neurolinguística, da física quântica. Mas eu acho que esse autoquestionamento é uma das mais poderosas. Boa. Show de bola. Eu só vou pedir pro Vitor me arrumar uma caneta, que essa aqui parou de funcionar, deve ser da concorrência que deixaram aqui. Que a nossa não para, não. Não funciona, pô. Não, mas aqui. Will. Bom, eu já estou convencido que funciona. Mas eu queria ouvir, Rafa, algum depoimento. Você tem mais de 2.500 horas de atendimento individual, né? Pô, isso é um baita histórico, um baita currículo que você tem, é gigante. Mas um case de sucesso de uma pessoa que teve, através desse processo de autodesenvolvimento, de uma situação que ela estava, uma área da vida, que ela conseguiu transformação durante esse processo. Show, perfeito. Podemos falar de um caso que tem até relação com a mentalidade de prosperidade financeira? Sim. Pode ser? Sim, pode. Bom, eu tenho um cliente que fez um processo comigo, né? E contando uma longa história num curto espaço de tempo, né? De um salário aí, né? Como pintor e instalador de redes de telefonia de 3, 4 mil. Hoje ele fatura em média aí 40, 50 mil por mês. De uma pessoa que andava em uma bis, uma motinha bis, hoje anda num Jaguar. Né? De uma pessoa que morava na periferia de Ribeirão Preto e hoje tem uma clínica de quase 500 metros numa das áreas mais nobres de Ribeirão Preto. Então, é sobre o autoconhecimento. Estamos falando da mesma pessoa? Da mesma pessoa. Inclusive está no meu Instagram. Se alguém quiser, só ir lá consultar. Isso é legal. Muito legal, Will, porque quem está assistindo a gente talvez concorde comigo que para você ter uma mudança de 4 mil para 50 mil de renda e sair de uma profissão e você se tornar empresário, tem que ter uma mudança de mentalidade. Não é oportunidade, não é mercado. O mercado estava para todos. Não é nada externo. Tem que mudar aqui. Ela se sentir capaz. Isso, Will. E merecedora. Você acha que o senso de merecimento é importante? E eu acho que às vezes é uma coisa que falta para muitas pessoas. Sem sombra de dúvida. Não tenha dúvidas disso. E isso é algo muito comum, até durante todos os meus processos, de pessoas que chegam... que quando você vai fazer ali uma avaliação, um mapeamento, a pessoa ela tem uma crença limitante sobre o merecimento tremendo. Né? Eu mesmo, eu me identifiquei com crenças limitantes de merecimento. E por isso que eu percebi que por muitos momentos de minha vida, eu vivia altos e baixos, financeiros mesmo, de conquista de bens materiais, que seja de carro, o que quer que seja. Eu perdia. Inconscientemente, por crenças, por um nível de mentalidade raso, sobre merecimento, sobre finanças, né? Eu deixava aquilo degringolar entre os dedos. Então, quando a gente fala, inclusive, sobre prosperidade, sobre finanças, não é sobre o dinheiro, é sobre mentalidade. Quantos que ganham na Mega Sena, ganharam na loteria? Aliás, acho que, se eu não me engano, acho que a maioria ficaram pobres novamente. Reality show. Não só aqui, né? No mundo. No mundo todo. Então... quando a gente fala de prosperidade, de finanças, não é sobre o dinheiro, é muito mais... aliás, é sobre mentalidade. Né? É sobre o mindset. Sim. É sobre como você se vê, se percebe. Porque se uma pessoa ela tem uma mentalidade e ela se vê uma pessoa pobre, ela vem de um ambiente... E pobre, quando eu falo, não estou falando só não estou falando de pobreza financeira, de pobreza mental mesmo. Né? Inclusive até espiritual. Então, se... você der ali 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, uma pessoa que tem uma mentalidade da qual ela se vê, ela se percebe, ela pensa sobre ela mesma de uma forma pequena,
né, de uma forma inferior, de uma forma diminuída, ela não se vê grandiosa, não tenha dúvidas de que ela vai deixar aquilo escorrer entre os dedos. Porque é sobre a mentalidade dela. Então não é sobre riqueza, não é sobre acumular ou não finanças, não é sobre alcançar ou ganhar um prêmio, ou um novo trabalho, ou um salário excelente, uma rentabilidade. Não, é sobre o CPF que está por detrás de tudo aquilo. Tá. Né? Então é muito mais sobre a mentalidade de você se compreender. Como é que eu começo a identificar isso? É olhar para os seus históricos. De onde você vem? Quais as experiências que você viveu? Como é que as pessoas das quais você mais convivia, principalmente no seu ambiente familiar, como é que elas lidavam com o dinheiro? O que é que você ouvia sobre dinheiro? Quando a gente fala sobre dinheiro aqui, principalmente no nível Brasil, assim, culturalmente falando, as pessoas têm receio, né? A gente cresceu dentro de uma nação na qual parecia errado, equivocado, vaidoso, ego, falar de dinheiro e de finanças. E isso foi construído numa mentalidade pequena, medíocre. Né? E aí as pessoas não têm intimidade, não têm habilidades e não tem nada de errado. Desde que você não coloque o dinheiro no seu coração, mas sim no bolso, por que não ser próspero? Sim. Para ajudar a si mesmo e ajudar toda a humanidade. Eu falo que aqueles chavões, sabe? Os chavões, aquelas coisas assim. Às vezes o chavão, que as pessoas até acham ruim, ele é uma verdade muito falada só. Mas não é que é ruim, é uma verdade. Como, por exemplo, crenças limitantes. As crenças limitantes é meio que um chavão hoje, né? Mas é uma verdade que foi provada no tempo já. E vem da mentalidade, eu acho, né? De você... As crenças que das ações que você viveu te construiu num ser humano, que eu tenho crenças que o meu salário é de 4 mil, não de 50. E não consigo chegar lá. Isso virou uma crença limitante. Nesse caso que você trouxe, não. Ele conseguiu quebrar isso. Provavelmente ele devia ter ferramentas no bairro que ele morava, a profissão que ele tinha. É importante dizer que nada é espontâneo assim, né? Assim, pode acontecer em 1 milhão, mas sozinho. Mas tem que ter ferramenta, né? Tem que ter apoio, né? Para isso. Tem que ter alguém te provocando com as perguntas certas também, né? Sim, pode acontecer, né? Acho que mas pode você acontecer. vai esperar ou você vai provocar, ser intencional para fazer acontecer? Quanto que é a tua vontade disso, né, Rafa? Self-made. Quantos são self-made? É porque... Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk. Rafael Melo. Não cheguei aqui sozinho. Ainda tenho muito por andar também. É porque quando a gente fala de crenças limitantes, né, é como se fosse assim, como se fossem tetos, né? Limites dos quais, pelas crenças, pelas memórias que eu trago, pelas experiências, eu consigo chegar até ali. E para eu furar aquela bolha, é quase que impossível. Né? Sozinho ou sem ferramentas, sem o conhecimento, sem os estímulos certos, sem a velocidade certa, sem a ferramenta certa mesmo. Né? Então, que nem o Clauber disse aqui, se eu venho de um contexto do qual ali a pessoa que mais ganhava dinheiro era 2, 3, 4... Ganhava não, já é um erro falar ganhava dinheiro, né? O brasileiro fala ganhava, né? O americano fala fazer dinheiro, né? Ninguém ganha, você faz. Porque ganhar dá a impressão que, poxa, estão caiu do céu. E só por essa palavra já gera um estímulo no cérebro que te mantém numa zona de conforto. Né? Porque o cérebro ele é feito por estímulos, ele se movimenta por estímulos. Então vamos lá. Então se você vem de um ambiente da qual ali você viu dificuldades, papai e mamãe, né? Eles faziam 3, 4, 5 mil, viviam uma escassez. Você cresceu dentro de todo aquele contexto, daquele ambiente social, familiar, né? E ainda ouvindo que muitas vezes, sei lá, quem tem dinheiro é ladrão, né? Dinheiro é sujo, né? Enfim, uma série de coisas que vão sendo implantadas que vão se tornando suas crenças. E aí, de forma inconsciente, por mais que cognitivamente, racionalmente você tenha ideia que, poxa, faturar, fazer 10, 15, 30 mil é muito bom, só que o cérebro é racional e emocional. E eu sou fruto das minhas emoções, não da minha razão. Você pode até ter consciência. Mas emocionalmente, as suas crenças ali, que estão no nível do inconsciente, cheia de emoções, elas não vão te permitir chegar lá. Porque emocionalmente, você se vê pequeno, você se vê dentro daquele padrão, daquele teto, até 4, 5 mil.
E há uma tendência do cérebro te levar para uma autossabotagem. Você pode até ter a oportunidade, como eu falei. Eu costumo dizer que parece que era uma coisa, cara. Quando eu tinha um Corolla, comprava um Corolla zero, parece que era uma coisa que o meu negócio degringolava. Sabe assim? Eram umas coisas meio... Mas enfim. Você queria ter um Corolla e toda vez dava errado. 3, 4. Meu Então, assim, Deus. porque o meu teto praticamente estava naquele. Entendeu? Entendi. E não deixava, às vezes, exponencializar mais. E aí tem todo um trabalho a ser feito. De você reconhecer, isso opera um pouquinho. E aí vem ferramentas, vem ambientes. Eu acho que é que você falou no começo, Will, que sabota, né? A nossa mente sabota. Eu costumo falar que a mente mente pra gente. Não que a gente é mentiroso, mas a nossa mente, ela sabota, ela mente pra gente, né? Porque se eu não acredito que eu posso ter um Jaguar, eu nem vou olhar pro Jaguar. Eu não sei quais modelos de Jaguar tem, porque eu não olho para aquilo, porque eu não acredito. É minha mente mentindo para mim. Por que eu não posso? Por que você não pode ganhar mais? Por que você não pode ter um novo patamar financeiro, ou ter um outro carro, ou ter um casamento melhor, ter uma relação com seus pais melhor? Por que não? Né? Quando vem essas perguntas, que vai ter descoberto o despertar do autoconhecimento. Eu acho que é fundamental. E assim, você está certíssimo. A mente mente toda hora. Se eu não me engano, em torno de 80%, 90% das preocupações, dos medos, eles não existem. Às vezes eu olho pro espelho e vejo umas rugas a mais, Will. Eu acho que tá mentindo pra mim, né? Aí eu mesmo me enganando. Não tem. A mente mente. Mas A mente mente. Né? Às vezes até a gente quer mentir pra gente, né? A gente mente mesmo pra gente, né? Incrível. É verdade. E Will, falando nisso assim, vamos pensar agora do outro lado da moeda. A gente está falando de avançar e de crescimento de uma pessoa que saiu de 4 para 50 mil. Eu sei que tem um caso de um cliente seu que eu conheci, que o casamento foi transformado no processo de coach. Ele indicou o pai que estava separado. Também teve uma reconciliação. Eu ouvi ele falando isso no evento que eu estava lá com você, que ele estava. Então eu sei que esse processo não afeta só as finanças, mas afeta todas as áreas da vida, né? Como a roda da vida. Mas talvez tenha alguém assistindo a gente que está num processo de frustração, de decepção, de alguma situação de fracasso às vezes. Né? E às vezes a gente se sente fracassado e acha que a gente é assim, enquanto isso é apenas um estágio da vida. Né? E é possível a gente usar um momento de frustração ou de fracasso como um aprendizado, como ferramenta, e como fazer essa mudança, porque eu tenho que voltar a acreditar. Às vezes eu deixo de acreditar, às vezes é difícil. Né? Algumas situações são bem difíceis. Como que você vê isso? Bom, primeiro eu acho que é trazer consciência de que não diga para si mesmo que um caso momentâneo, temporário ali, aquilo vai, como se diz assim, vai revelar ou vai dizer quem você é, os resultados que você vai ter. Né? Então, assim, primeiro compreenda isso. É algo momentâneo. Aquilo não diz respeito à pessoa que eu sou. Né? Ou quem eu deva ser, ou o que eu vou viver por toda a minha vida. Não vou trazer isso como se fosse algo permanente. É momentâneo. Né? E sempre ter um mindset do qual, em vez de eu ficar lamentando, murmurando, como uma vítima sofredora, traga ali uma essência do aprendizado que eu posso tirar. O que é que Deus quis revelar isso para mim? Né? Para que eu estou vivendo tudo isso? É uma mudança. É fácil? Não é. Mas isso também traz uma performance diferente de vida e te traz mais leveza para viver. Porque você sai de um estado ali de lamentação, de murmuração, e não há, sei lá, circunstâncias tão ruins que você não possa tirar alguma coisa de proveito dali, algum aprendizado, alguma lição. Todos nós podemos. Né? Então eu acho que é uma mudança mesmo de olhar e falar, pera um pouquinho. Por que eu estou vivendo isso? Para que eu estou vivendo isso? O que eu posso tirar de aprendizado? O que eu posso fazer de diferente da próxima vez? Qual o fruto que eu posso colher dessa situação? Né? E aí volta para a mentalidade. Volta para a mentalidade. Porque eu posso olhar para a situação e falar, poxa, eu sou um azarado, cara, eu não mereço. Isso aí mesmo. E acabou. E é incrível porque você só vai fortalecendo características negativas. Como você mesmo disse, olha só, eu sou azarado, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, as pessoas, elas precisam... Hoje mesmo eu fiz uma sessão sobre isso, ontem,
e ultimamente tem trabalhado muito sobre isso. As pessoas precisam tomar muito cuidado nas narrativas, né? A palavra tem poder. Então, assim, a palavra, segundo a Bíblia, lá tem poder de te abençoar e de te amaldiçoar. Então, há uma tendência das pessoas não terem noção, consciência e falarem aquilo que vem na cabeça e, ao mesmo tempo, aquilo lá está gerando uma maldição, está fortalecendo características negativas para a mente, para a alma, para o espírito. Sim. Acho que não só segundo a Bíblia, mas segundo a psicologia também. Não é um reforço assim Sem que você vai dúvida. criando? Não tem nem dúvida, porque assim, é como se fosse assim, tudo aquilo que você vai canalizando energia, atenção, aquilo vai crescendo. Tanto em pensamento, quanto no que você fala. Aquilo que eu acredito sobre mim é verdade. É, porque por repetidas vezes você vai fortalecendo, né? Aquilo lá. Né? É como se fosse assim, pera um pouquinho. Se eu fizer exercício, malhar meu bíceps, meu tríceps, constantemente ele vai ficar forte, não vai? Da mesma forma também as narrativas que eu conto. O que eu penso. Quanto mais eu exercitar mais esse aqui. pensamento sobre mim. Exatamente. Aí é uma pergunta que eu sempre faço. Qual a qualidade da minha narrativa? Qual a qualidade dos meus pensamentos? Porque eu posso olhar para essa mesma situação, né, que a gente está num tema aqui da pessoa que está numa situação difícil, de fracasso, de dificuldade. Posso falar, eu sou um azarado, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Pô, nada dá certo. Ou eu posso falar, caramba, imagina se eu sair dessa situação, a história que eu vou ter. Porque as grandes histórias mais bonitas e tal, passou por um vale. Passou por uma dificuldade, não é? Assim, o cara, pô, ele nasceu no berço de ouro. Não tem que passe pelo vale, né? Ele tem que passar por alguma dificuldade. Então, às vezes, se ele olhar como uma oportunidade de construir uma história linda e que vai inspirar outras pessoas, quando tiver no momento de dificuldade, a também continuar, e aí ele já não está mais só por si só, também está pela sua missão na Terra de ajudar outras pessoas, eu acho que o olhar muda, a mentalidade muda, as ações vão mudar. E aí aquilo pode acontecer de forma positiva, né? E um detalhe também, né? Legal você trazer esse contexto aí de uma situação ruim. Provavelmente, o resultado ruim que aquela pessoa vem tendo, aquela situação ruim que ela vem colhendo, se você parar para avaliar, se você que nos assiste aqui, não sei se você é uma dessas pessoas, se você parar para avaliar e pontuar, você deve estar colocando resultado sobre esse mau resultado a outras pessoas. Você deve estar responsabilizando outras pessoas. Se você pontuar, seja nas finanças, provavelmente você está culpando alguém. Você está responsabilizando alguém. Naquelas áreas das quais a gente colhe resultados mais negativos. Muito no casamento, né? No casamento. Qualquer área. Naquelas áreas das quais você está colhendo resultado mais negativo, pare para prestar atenção. Eu não tenho dúvidas de que você está responsabilizando alguém, ou o contexto, ou um cenário pelo seu mau resultado. E o dia que você virar essa chavinha e assumir a bronca para você, você sai dessa. Vai para cima e consegue. Você sai dessa. Né? Você sai dessa. Um outro fator, Will, falando assim das dificuldades, hoje a gente vive num mundo digital, né? É o Instagram, é o Facebook, é o TikTok. Eu vou lançar ainda o meu canal no TikTok, eu vou fazer umas dancinhas lá pro pessoal. Não vai ser eu mesmo, né, Rafa? Não dá. Mas eu tenho que ter o TikTok, não tenho. E aí você vê muitas histórias bonitas ali de sucesso. E vem a comparação. Né? A gente começa a se comparar. Putz, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E essa comparação pode te deixar triste, mal, se achando incapaz de fazer aquilo. Como que você vê isso hoje? Essa comparação que tem de tantas coisas nas redes sociais. Excelente pergunta. Bom, olha só. Eu acredito piamente, tenho a certeza que o jogo da vida é você contra você mesmo. É entre você e você. Né? Não é sobre o outro. Voltou da autorresponsabilidade. Né? Exatamente. Entendi. Então, assim, você tem que se comparar com o seu eu de ontem. Com o seu comportamento de ontem, com os seus resultados de ontem. E não com terceiros. Até mesmo porque nas redes sociais, tudo ali você pode criar, fantasiar, mentir, inventar e tá tudo bem. E muitas das coisas ali são mentiras, né?
Então, Quando não são mentiras, são distorções. muitas coisas, isso. Então, assim, é você contra você, é você com você. Então, que você tenha, né, como um parâmetro de vida num processo de comparação, você se olhar de como você estava ontem, como você vem sendo hoje e como é que você deseja ser amanhã. E eu acredito que isso amenize muito, né, para que você não venha sofrer efeitos aí colaterais por uma má condução de olhar, de ficar se comparando com todo mundo e com todos. E não há ninguém também que já não tenha colhido os resultados muito bons, que não tenha plantado, que não tenha tido frutos bons. Todo mundo tem. É que muitas vezes também as pessoas... Quando é que foi? Acho que ontem eu fiz uma sessão de mentoria e nós estávamos conversando sobre um contexto. Muitas vezes as pessoas elas deixam de ser gratas, né? Elas deixam de agradecer. A gratidão é uma grande ferramenta humana, gente. A gratidão ela permeia por uma esfera emocional, espiritual, física, emocional, tremenda. E é muito comum encontrar pessoas que, por ficar olhando demais a grama do vizinho, deixa de reconhecer as grandezas que já colheu, né? As conquistas que já teve, os resultados que já teve, né? Então, assim, tratar tudo isso, o seu histórico, como uma indiferença, é um grande mal. Então, agradecer e o jogo é com você mesmo. E prestar atenção, porque todo mundo já colheu muito resultado bom. Vou fazer uma aqui, Rafa, que é importante, acho que para acelerar o processo. É o mentor. Encontrar um mentor e ter um mentor, alguém que te ajude nesse processo de autoconhecimento, eu acredito que acelera esse processo e faz acontecer. É isso? Não tenha dúvidas. Porque o mentor, ou até mesmo o próprio coaching, mas vamos falar então na figura do mentor, porque são profissionais diferentes. Sim, né? Tanto o mentor quanto o coach, eu acho que isso, acelera e faz acontecer. Acelera o processo, né? Então, assim, sem sombra de dúvidas que ele vai te acelerar. Porque assim, ele vai compartilhar tanto as experiências, se for numa linguagem de mentor, ou até mesmo aplicar ferramentas, se for numa linguagem ali do coaching, para que você consiga potencializar e até mesmo distorcer uma questão de tempo, de gerar resultados muito mais rápidos. E existem ferramentas para isso, é comprovado, eu acabei de falar aqui. Em 3, 4 anos, vários deram um salto tremendo. E não foi só sobre finanças, não, emocionalmente falando, conjugal, como o Clauber trouxe aqui, que ele conheceu um cliente, né? Então, assim, isso acelera o processo. E se você parar para olhar, não sei se todos que participam aqui são cristãos ou não, mas na própria Bíblia tem, né, que devemos ter uma multidão de conselheiros. É princípio. Quem sou eu para discutir se está lá? É porque Deus, com toda a sua sabedoria, já sabia da necessidade. E quando a gente fala de autoconhecimento, também é um princípio, é bíblico. Está no livro de Romanos. Não vos conformeis com este mundo, com esses resultados, com esse modo de pensar, de sentir, de colher, mas transformai-vos através do quê? Entendimento. Do vosso entendimento, da vossa mentalidade. Então eu costumo dizer que Deus é tão maravilhoso que ele nos fez sua imagem e semelhança, mas que no decorrer da jornada da nossa vida, pelas experiências vividas, pelo contexto familiar, social, nós iríamos sofrer interferências. E haveria de chegar um momento da qual nós precisaríamos começar a repensar, né? a se questionar, que é aquilo que eu disse antes. Uma das ferramentas mais poderosas é o autoquestionamento. Porque quando você começa a praticar isso, você está comunicando para si, para o universo, para Deus e para todos, que você não está conformado com aquele mundo. Mas aí o jogo é você com você, entende? Eu até vou me deixar vulnerável aqui, vou expor a mim mesmo para não expor meus amigos. Eu passei numa... Por que eu acho que acelera, né? Você tem um mentor, um coach, quem está ouvindo a gente, por que eu acho que acelera? Porque eu já fiz mais de 3 vezes e me ajudou muito. E me expondo aqui até para ajudar as pessoas, né? Porque às vezes a gente tem que se expor para ajudar. Eu passei numa nutróloga e aí ela fez ali a consulta, me pediu os exames, fiz os exames direitinho, que eu demoro para fazer, mas fiz rápido, entreguei para ela. E aí foi um milagre, já foi um fator, né, de avanço.
E aí ela me deu um complexo vitamínico manipulado, só vitaminas para eu tomar. Uma dieta que eu quero perder peso. Eu estou alguns quilos acima do que eu tenho que estar. E aí eu comecei a fazer a dieta. Mas eu já comecei a fazer a dieta, Will, Rafa, já meia boca, sabe? Não comprou a ideia. Eu comecei meia boca e o complexo vitamínico me convenceu de que, pô, já estou me cuidando. E não estou tendo resultado. Estou 1 mês e meio, daqui a pouco acaba as vitaminas. Hoje eu lembrei que esqueci de comprar uma. E tudo bem. E eu tenho um amigo aqui no escritório, o Paulo Bife, que ele também, a gente nem tinha se conversado, um pouquinho depois buscou um profissional, e é um personal, ele fez os exames, tem um complexo vitamínico, mas o cara, ele faz o treino físico, né, de musculação e aeróbico 3 vezes por semana, e tem que falar com o cara todo dia. Ele tira a foto do prato que vai comer, o café da manhã, almoço, janta, e o cara fica acompanhando, mandando mensagem todo dia. Resultado do Clauber. Sem acompanhamento de perto, foi só uma consulta, sem um mentor. Não perdeu nada. Vagabundo, né? Resultado do Paulo, 3 semanas, menos 4 quilos. Então você vê que a importância de ter um mentor, um coach, um acompanhamento é em todas as áreas, né? A gente consegue acelerar o processo e avançar. Quais são as outras áreas da sua vida que você não faz aquilo que você precisaria fazer? Will, Pode falar todas? Não, Uau. Não, é que tem umas que eu faço Ah lá. muito não, é só que eu faço pouco, né? Não. E tem uma que eu pensei, mas que eu faço muito. Né? Não Você sobre tá o que você pensando aqui, faz, né? o que você precisaria fazer às vezes não faz. Eu acho que hoje eu não estou com a disciplina na academia, que eu tive um problema no ombro, no manguito, então fez com que eu parasse a frequência da academia. E quando você para, o retorno, eu estou indo, mas estou indo 2 vezes por semana, às vezes 3. Não estou como eu era bem frequente. Ok, você falou aí do físico, do Mas eu corpo vou da falar saúde. mais uma. Quais outras? Eu estou com um projeto para lançar uma mentoria de planejamento financeiro. Eu tenho que gravar o vídeo de boas-vindas. Então, esse processo, que eu sei que é importante, mas não é urgente. Porque eu estou vivendo, estou aqui com vocês, estou no escritório, estou trabalhando. Então, você troca, às vezes, o importante pelo urgente. Tem uma narrativa que a gente conta assim, né? Crianças fazem O que querem. o que querem. Que gosta, que quer, Adultos fazem o que o que precisa. precisa fazer. Né? Então, assim, isso revela um padrão comportamental, sim ou não? Faz sentido o que eu estou falando? Sim. Porque da mesma forma que eu faço uma coisa, eu faço várias outras. É como... Tem uma frase assim, né? A forma como você faz uma coisa é como você faz todas as coisas. Todas as coisas, todas as outras coisas. E aí a pergunta, né? Até quando? Né? Você vai continuar com esse padrão? Quando é que você vai mudar esse padrão? Exato. Eu posso te dar aqui vários motivos. Tempo. Explicações. E aí eu vou ser até bom nisso daí. Mas, na verdade, a gente não tem... É tudo desculpa, né? As historinhas podem ser muito confortáveis. Aquilo que eu disse tudo anteriormente. A curto prazo é uma delícia, porque te mantém sentadinho, não preciso fazer uma dieta mais rigorosa, posso comer o que eu quero, né? Zona de conforto é uma delícia. Então, eu né? vi um vídeo de um cara, eu não lembro o nome dele, mas é um cara famoso na internet, um cara que fala bem despojado. E ele falou assim, pô, esse negócio de zona de conforto, eu tô doido pra encontrar ela, porque eu nunca encontrei isso daí, gente. E eu me sinto assim muitas vezes, né? Fala, cara, eu quero achar essa zona de conforto pra eu descansar um pouco, porque o pau tora todo dia. Mas a gente sempre tem, às vezes até o urgente. E Mas não olha o só. importante pode ser a zona de conforto. Uma observação legal que você trouxe aqui, contextualizando isso, tá? Às vezes eu busco pela zona de conforto, mas quem disse que a zona de conforto é um lugar? A zona de conforto é um estado, um padrão comportamental. Uma vez que eu me pego, poxa, se eu preciso fazer isso, já não estou fazendo, porque provavelmente você já está vivendo. Aliás, provavelmente não, você já está dentro de uma zona de conforto. Sim. E às vezes Não é só sobre parar, deitar no sofá, Não, sim. relaxar, deitar na minha cama e dormir. Não. E às vezes essa zona de conforto tem muito conflito, muito problema para resolver. Mas é uma zona de conforto.
Também. Né? Não é uma zona de conforto né, que eu quero encontrar ainda. Mas é uma zona de conforto, os hábitos que você está vivendo, aquela rotina. Né? É porque às vezes você já criou uma intimidade com aquela rotina. Sim. Né? E não deixa de ser uma zona de conforto. E nós somos seres de hábitos. E aí o nosso próprio corpo, a nossa fisiologia, o nosso estado comportamental e emocional se acostuma e vicia com aquilo. E não deixa de ser uma zona de conforto. Né? Por exemplo, eu estou numa rotina frenética e aí eu me pego trabalhando a 1000 por hora, fazendo 1001 coisas. Não deixa de ser uma zona de conforto. Porque eu me acostumei, me habituei com aquilo. Eu tenho habilidades para lidar com essa rotina. É como se a gente tivesse criado aquela rigidez para fazer daquele jeito sempre. Não tem espaço para melhorar, não tem espaço para mudar o resultado. E eu vou me enganando, né? Porque eu me habituei, me acostumei. Né? Eu vou me auto-sabotando e vou mentindo para mim mesmo. Exato, né? exato. Então eu vou mentindo para mim mesmo. E aí aquilo me traz uma sensação de que eu estou sendo produtivo, que eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Mas quem diz que eu estou fazendo realmente o que eu preciso fazer? Eu não preciso montar minha mentoria, eu não preciso agir, eu não preciso prospectar, eu não preciso criar o conteúdo, eu não preciso criar a estrutura, eu não preciso... Enfim, e aí? Eu faço realmente ou eu fico me auto-sabotando? E o que às vezes motiva a mim assim, é entender que esse processo de montar a mentoria não é só uma questão financeira, entende? Eu sei que eu vou ajudar pessoas. E aí quando eu venho com isso me motiva. Eu vou lá e trabalho um pouco e faço tal. E vou uma semana bem, a outra tenho dificuldade porque eu deixo acumular. E você vai naquela batalha. Mas tem que se organizar para fluir todas as coisas, inclusive essa, né, que eu acho que é uma bem importante. E bacana você trazer isso, e aí as pessoas muitas vezes ficam, mas como é que eu resolvo essas questões? Eu estou me expondo aqui, micros gente. Resultados todos os dias. É indo para ação, não tem como. Existem algumas ferramentas, escrito uma série de coisas, mas é a atitude, é a ação. Então, conforme você faz aquilo que você precisa fazer, a tarefa, vamos supor no caso do Clauber aqui, né, de montar essa mentoria, criar as aulas, começar a prospectar, e você determina 3, 4 tarefas desse novo projeto, todo dia você executa, você vai fortalecendo o seu senso de capacidade, você vai fortalecendo o seu senso de merecimento, porque você vai identificando e colhendo ali os frutos, já das pequenas ou micros ou daquelas tarefas a serem executadas. Então, é a ação, é a prática, é ir para o campo de batalha. Né? Ninguém consegue entrar dentro da sua cachola e mudar o seu padrão mental, suas crenças ali. Então, é a sua própria atitude diária que vai te gerando ali um novo padrão comportamental e emocional de ser. Então, vamos pegar esse final. Como a prática diária pode me ajudar no autodesenvolvimento? Quais práticas diárias eu tenho que ter? O que eu posso fazer no meu dia a dia para ajudar nesse processo? Bom, é a prática diária que vai fazer com que você se ajude e viva essa transformação. Tá. Né? Então é a intensidade, a velocidade, as ferramentas certas. Uma outra coisa muito importante de deixar aqui é que também estar em ambientes certos, com pessoas certas, que buscam pelo seu mesmo propósito, né? que falem de desenvolvimento, que acreditem nisso, que vivam isso, isso vai impactar drasticamente. De nada adianta você começar a desejar, pensar em um processo de transformação, de desenvolvimento humano, de ter um certo desejo se você continuar frequentando os mesmos ambientes de pessoas que só falam da vida alheia, de pessoas que não querem saber de nada, não querem saber de crescer, não falam de prosperidade, não falam de evolução. O ambiente vence, você vai perder. Nossa. Então é importante você criar uma rotina, aplicar, olhar bem os ambientes, né? E, como eu disse anteriormente, reforço um autoquestionamento. Quem eu venho sendo? Começar a perceber. Se olhar mais, se perceber mais. O mal da humanidade é que as pessoas não se percebem. Eu tenho clientes que, quando eu passo determinados exercícios, como por exemplo do eu sou, de profetizar, de falar palavras positivas para a sua própria vida, a pessoa chora. Pô, eu acredito. Às vezes eu faço uma pergunta. Traz emoção, né? O falar traz emoção. Quantas e quantas vezes eu, diante de um cliente, eu paro e falo assim, olhando no olho dele. Quem é você? A pessoa trava. A pessoa não se conhece, ela não sabe falar. Às vezes ela traz o que ela tem. Ah, eu sou fazendeiro, eu sou empresário. Eu estou perguntando quem é você. Ah, eu sou advogado, eu sou analista de investimento. Não, eu estou falando quem é você, caraca.
as pessoas não sabem que elas são. A Que ela tem valor além disso. Muito além disso, a essência dela, quem ela é. Então, assim, começar a se namorar mais, se olhar mais, se perceber mais, se questionar mais, se compreender, descobrir o seu real valor, a sua essência, né? Eu sou filho amado de Deus, eu sou lindo, eu sou inteligente, né? E também, né, a gente volta na questão cultural, né? Enfim, parece que é vaidade você falar de você, você se reconhecer, você se elogiar. Não tem nada de vaidade, gente. A gente precisa mudar, quebrar isso. Como é que eu identifico se eu tenho crença fortalecedora ou limitante de merecimento? Você consegue receber elogios? Você consegue receber A presentes? maioria das pessoas não Não, consegue. não é pra Will. mim. Aqui você tocou num ponto que você tem que repetir. Aqui você consegue trazer um diagnóstico. Sim. Né? Como que você falou, a pessoa, se ela não consegue receber elogio, é porque ela tem um senso de merecimento baixo. Sim, sem dúvidas. Então a pessoa, eu fui essa pessoa. Não, imagina, não é comigo não sou tudo isso não sou assim não. E aí vira um padrão cultural do coitadismo, né? De parecer que isso é uma humildade. Não é, gente. Isso é um merecimento. E às vezes por detrás disso tem até uma camuflagem de orgulho. Entende? De ficar nessa zona de vitimização. Então, assim, de começar a compreender mais esses padrões comportamentais, porque eles revelam muito sobre a gente. Eles comunicam muito sobre quem nós, como a gente vem sendo, não quem a gente é. Porque muitas vezes a forma como eu venho sendo não é necessariamente quem eu nasci para ser. Né? E provavelmente não. Eu preciso viver esse processo. Então é prestar atenção, se identificar mais e olhar mais para dentro de si. Mais para dentro de si. Se perceber. Porque através disso eu não tenho dúvidas de que ali muita coisa já vai começar a acontecer. Muito bom esse bate-papo, viu, Will? O negócio está gostoso demais. Eu tenho aqui mais 2 perguntas, 3. Não sei como que o Rafa tá. Não, pode ir. Eu fui tirando algumas aqui, porque tinha mais. Mas dentro disso, você falou que você passa uma técnica do eu sou. Né? Eu sou... cara, eu sou inteligente, eu sou filho amado de Deus, eu sou, sei lá, né? E a pessoa vai trazendo coisas boas, positivas todos os pra dias, ela. isso. Tem uma técnica que eu ia falar da visualização dos objetivos. Vocês usam isso? Você usa isso? Muito, né? E isso, assim, para quem é cristão, isso, inclusive, está dentro da própria Bíblia, né? Se não me engano, no livro de Abacuque. Eu não sou um super entendedor da Bíblia, né? Mas desenhais, né? Suas visões sobre tábuas para quem possa passar por ali, possa visualizar. Então, a importância de você ter clareza. Você escrever num lugar que onde você passa num caminho e visualiza, quer dizer, está bem claro aquilo. Está muito claro. Tá fácil de visualizar. E você ter uma visão clara de futuro, um outro mal da humanidade. Você sabia que, se eu não me engano, de 2 a 3% da humanidade ter uma visão clara de futuro, sabe exatamente aonde quer chegar? Gente, é assustador quando você olha para esse número. E não é à toa que poucos detêm um poder, né, e vivem uma vida super extraordinária no mundo. Pouquíssimos. Porque poucos têm essa visão. Foi feito um estudo em Harvard uma vez com alguns alunos que também demonstrou ali, né, o grande mal de você não ter uma visão clara e daqueles que tinham. Então, visão clara, ter clareza de futuro, gente. Pensar sobre quem você quer ser, o que você quer ter, o que você quer colher, desenhado, né? Ter um mural da vida, isso é poder, isso traz poder para a sua vida. Isso é poderoso. Se eu for contar os casos de quem criou, das pessoas que criaram o mural, eu tenho meu mural, dos resultados que, quando você utiliza disso, e se tratando de... Eu falei da parte mais espiritual, né? Mas se tratando de ciência, a física quântica fala. A realidade é criada pelo observador. Quem cria a realidade que eu vivo hoje é o observador, que sou eu. Tudo foi criado já imaginariamente. Tudo já foi criado na minha mente antes de eu colher. Pelos sentimentos que você carrega, pela visão ou não de futuro, pelos pensamentos. Sim. Então, a gente cria a nossa realidade.
O nosso pensamento ele é muito poderoso. E aí, muito além também de você namorar a si mesmo, começar a se perceber, prestar atenção nos seus pensamentos. São pensamentos de grandezas? São pensamentos de vitoriosos? São pensamentos de prosperidade? São pensamentos de abundância? São pensamentos de segurança, de se sentir, ser e se perceber filho amado de Deus? Eu acho que quando tudo está indo bem, é mais fácil de ter esses pensamentos. Mas quando você está passando por alguma área, uma situação difícil, aí você tem que ter a consciência de buscar esses pensamentos, porque às vezes eu acho que pode ter dificuldade de ter esses pensamentos bons no momento da vida. Sabe? E muitas vezes, mesmo tendo alguns resultados bons ou colhendo algumas coisas, isso pode vir até uma gangorra, altos e baixos e tudo mais, a pessoa pode ter. Eu fiz uma sessão com um empresário e uma das coisas que ele relatou, e por isso que muitas vezes ele alavancava, degringolava, alavancava, é de ter pensamentos ruins, pensamentos negativos, né? Então você se perceber também. Peraí, os meus pensamentos eles me alavancam, eles me motivam ou eles me aprisionam? Né? Uma das coisas que você falou foi sobre o ter pensamento de prosperidade. E aí aqui a gente está falando... Nós estamos também num podcast de finanças. Eu tenho muito medo da gente talvez passar a ideia de que pensamento de prosperidade é o tal do... eu mereço isso aqui, então eu vou comprar mesmo. Só se vive uma vez. Sabe esse tipo de... existe um perigo, é uma linha tênue, né? Entre cair num problema financeiro aí também. Principalmente com as redes sociais hoje aí, né? Com a internet, que a pessoa fica visualizando mil e uma coisa, tem mil e uma oportunidades, né? Os desejos do ser humano são infinitos, né? Mas o orçamento é limitado. Né? Já diz a economia. Então, como ter... Dá um exemplo. Como é que eu tenho pensamentos de prosperidade? Vamos lá. A pessoa... e é muito comum também, a pessoa ela não pode confundir quem ela é pelo que ela tem, né? Então é muito comum. Então tem pessoas que elas querem ser, mas para ser elas precisam ter. Elas precisam comprar, precisam gastar para elas se sentir. Isso também é ausência de como ela se percebe, como ela se vê. De não conseguir identificar a real grandiosidade dela. Sabe, pessoa que às vezes vive se endividando para ter carro, para ter roupa de marca, ou usa roupas falsificadas, ela está contando uma própria mentira para ela mesma. Entende? Isso é muito comum. Sim. Também de a gente encontrar pessoas assim, né? Então, precisa tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha, principalmente nos dias nos quais nós vivemos, né? Com a internet, com a informação, com a propaganda, com todo mundo aí esbanjando, mostrando isso, mostrando aquilo, né? Então, sem sombra de dúvidas que ela se reconhecer. Eu estou tendo para eu ser ou eu tenho por quem eu sou? É diferente. Faz sentido o que eu estou falando? Sim. É diferente. Não, faz todo sentido. Mas ainda não está claro para mim como exercitar isso de maneira a não cair num problema financeiro. Ela se questionar qual é o motivador. Por que eu estou buscando para ter isso? Entende? É para um conforto? É pela pessoa que eu sou, pelo tanto que eu trabalho? É para eu desfrutar um pouco mais da vida, por eu me reconhecer, saber da minha grandiosidade? Ou é por modismo? Ou é para mostrar? O que impulsiona a minha vida? O que motiva a minha vida? Isso fazendo uma autoanálise, né? Uma autoanálise. Para dentro. E acho que quando vai para fora, pode ser... você gastar depois de ter. Eu tenho um senso de merecimento. Eu vou lá e gasto, financio e me endivido. Eu vou talvez criar um problema, né? Mas eu posso... Até era um ponto que minha penúltima pergunta aqui, né? Se você acredita que a educação financeira deve fazer parte do autoconhecimento. Sem sombra de dúvidas. E aí volta nessa questão que você falou de poupar às vezes para depois comprar e ter, né? Então, a educação financeira, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto de comportamento e mentalidade. Eu acho que é um casamento perfeito.
Então você deve sim buscar por aspectos técnicos, mas muito além disso, por aspectos comportamental, por aspectos sobre mentalidade. Porque é muito comum também as pessoas buscarem por resultados rápidos, a técnica para ficar rico, para ficar próspero, né? Como é que eu faço para ganhar dinheiro? Como é que eu faço? Só que, cara, por detrás disso é mentalidade. Então, se você conciliar, ok, o desenvolvimento financeiro, a parte técnica, é de extrema importância. Ter esse conhecimento, ter essa educação financeira. E, paralelo a isso também, compreender mais de si no aspecto comportamental e emocional. Show de bola, Will. Chegou naquele momento que estamos chegando ao fim. Aquele momento, que pena. Tinha mais coisa aqui pra gente falar. Faria horas. Tem mais alguma pergunta, Rafa? Não. Queria agradecer, né, já dando minhas últimas contribuições aqui e já perguntar de que maneira e o que tipo de perfil, de site, de serviço que você gostaria de divulgar, trazer aqui para o nosso ouvinte, para o nosso espectador no YouTube, no Spotify, quem está nos ouvindo. Maravilha. Bom, eu que agradeço aí a atenção, né, a oportunidade de a gente compartilhar um pouco de conhecimento, de ferramentas. E quem está aqui participando com a gente pode me chamar, né? Eu estou no Instagram, @willgalheira, né? Então, WILLGALHEIRA, né? @willgalheira, né? E ali também no meu Facebook e tudo mais, Will Galheira, as pessoas podem me encontrar lá e me procurar. Will, para encerrar então, qual a mensagem que você gostaria de deixar para quem está assistindo a gente e se sente perdido nessa jornada do autoconhecimento? Qual a dica que você pode deixar final? A gente falou de bastante coisa aqui, mas uma dica final bônus aí para quem está assistindo a gente. Ok. Acredite que existe, sem sombra de dúvidas, uma versão muito melhor de si mesmo. E aí, eu vou trazer aqui algumas frases que eu aprendi hoje. Eu vou anotando aqui para dividir com vocês, para a gente terminar esse episódio fantástico. O autodesenvolvimento é um despertar. Há quantos anos você tem o mesmo resultado? Não existem escolas melhores porque existem escolas boas. Não existem pessoas melhores porque existem pessoas boas. Mas sempre dá para melhorar, né? Você não ganha dinheiro, você faz dinheiro. Muito boa, né? Essa frase que o Will trouxe. E por fim, por que não ter uma renda melhor? Por que não ter uma saúde melhor? Você está satisfeito com a tua vida, com a tua renda, com o teu casamento, com a tua família? Por que não você dobrar a tua renda? Pode ficar aí um desafio. E por último, o jogo da vida é contra você mesmo. Agora é hora de você seguir o canal, deixar o seu like, @farolcast. Foi um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o Will. Will, obrigado. Foi um episódio fantástico, é um tema que eu adoro também. Então, eu até expus minha vida pessoal aqui e falei, porque acho que vale... Livro aberto. Livro aberto, acho que vale para ajudar as pessoas, para que as pessoas vejam que todos nós estamos nesse processo de autodesenvolvimento. Com certeza. A comparação, ela pode ser ruim, às vezes, quando você se sente menor e difícil de chegar lá, mas é uma jornada para a vida toda, né? É um caminho de você estar buscando esse crescimento. Obrigado por estar aqui com a gente. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!